Olá pessoal, boa tarde. Está começando agora o nosso boletim informativo de hoje. Você já fez coleção de alguma coisa? Começa hoje aqui no nosso boletim informativo uma série de reportagens contando a história de pessoas que têm como hobby colecionar. Vamos mostrar como começou, qual o item preferido e o mais raro. Isso e muito mais você confere agora na nossa série Colecionadores. Quem não gosta de tomar algo bem gelado? Acho que todo mundo, né? Mas e quando a bebida acaba, qual o destino da latinha? O lixo? A reciclagem? Ou que tal fazer dela uma baita coleção? O início foi quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, guri do interior, não tinha muitas atividades para se fazer na região. Eu e os meus amigos começamos o hobby de juntar latas. Vizinhos, um grupo de colegas de escola, começamos a juntar e cada um ia conseguindo e trocando, fazendo aquela parceria entre amigos. As latas da coleção do Júnior já estão vazias e ao mesmo tempo cheias de história. Cada uma delas tem a sua. Seja da bebida mais forte até a lata de água mineral. E no meio de tanto aço e alumínio, raridade aqui é o que não falta. Diversas latas que eu tenho aqui são de um grau de dificuldade de encontrar, mas tem umas latas alemães, as clássicas das cervejas nacionais, que eram as primeiras de aço. As principais são as mais difíceis de a gente conseguir, quando elas não eram de alumínio ainda, né? Tem de tudo. Latas raras, pequenas, médias e grandes. Aquelas especiais fabricadas somente para uma determinada data. Latas com escudos de times de futebol. Tem até lata lisa, sem nada impresso. São tantas que o Júnior juntou ao longo dos anos que no meio desse amor fica difícil escolher a preferida. Olha, assim, preferida, uma única eu não tenho, mas são diversas. A do Grêmio, que é do meu time do coração, tem várias de latas italianas importadas da Itália, que eu também consegui, pela minha própria descendência italiana, eu gosto bastante. E hoje admiro a cerveja também, inclusive. Faz parte da minha vida. A minha infância é traduzida nessas latas. No tempo despendido para juntar, limpar, trocar todo aquele carinho de amigos, porque um conseguia, um pai viajava para longe e trazia, da mesma forma que os meus pais viajavam, a gente viajava e conseguia já, a gente comprava latas com o intuito de conseguir para os amigos também. Então ela retrata muito da amizade de infância, né? Uma paixão que não se explica. Colecionar o que a maioria das pessoas jogam fora não é comum, mas quem resolve guardar essas relíquias, como o Júnior, guarda história. Guarda momentos da infância que não voltam mais, mas que podem ser revividos a todo momento. O Centro de Design da Universidade Fevale está promovendo a segunda edição do Prever. O evento começa amanhã junto com a aula inaugural do curso de moda da instituição. Eu conversei com uma das organizadoras do evento. Durante a aula inaugural do curso de moda da Universidade Fevale, o Centro de Design vai estar promovendo a segunda edição do Prever. E eu vou conversar agora com a professora Emanuele Magnus, que é uma das organizadoras do evento. Tudo bem, professora? Tudo bem, obrigada pelo convite. E como está sendo pensada a organização desse evento? O Prever ele faz parte de um projeto de ensino do Centro de Design que envolve tanto estagiários curriculares quanto alunos, funcionários e também com a orientação de um professor. O Prever, então, como ele já está na segunda edição, ele já vem sendo pensada esta edição desde o semestre anterior, né, desenvolvendo então toda essa proposta de pesquisa, de decodificação de sinais para apresentar então a tendência comportamental que nós intitulamos de reconexão.
E já que o evento está na segunda edição, o que mudou desde a primeira? Nós temos um ganho em termos de participação de empresas que nos patrocinam e nos apoiam, então nos auxiliando na construção tanto dessa pesquisa, quanto na elaboração, por exemplo, de materiais, com a cartela de cores que nós desenvolvemos para a pesquisa, com as texturas, e esses materiais são aplicados, então, em materializações, como no caso, em calçado, em bolsa, em vestuário, tudo com a temática do evento. Nós temos também um compartilhamento maior em termos do processo que nós desenvolvemos pelas redes sociais. Então, por exemplo, por meio do aplicativo Peel-Trees, nós disponibilizamos todos os materiais que nós consultamos para essa pesquisa. No Pinterest, todas as imagens que contribuem, né, com a elaboração dessa pesquisa também. Temos uma playlist também no Spotify. Então, essa incorporação das tecnologias digitais para o compartilhamento não só do resultado, mas esse processo. Nós geramos, então, todo um material teórico, um conteúdo, que ele é disponibilizado, então, no site do próprio Centro de Design, de livre acesso para que todas as pessoas possam consultar. Muito interessante, então, professora, comenta um pouquinho qual a importância do evento para a universidade, para os alunos e para quem for ver o evento. Nós sempre comentamos que hoje em dia a informação ela é disponível para todos. O que torna diferente esse mercado competitivo que requer inovação é a maneira como esses sinais são decodificados. Então o Centro Design tem um papel bem importante na decodificação desses sinais, só que é algo que a gente quer que obviamente chegue às empresas, chegue aos profissionais, chegue aos alunos, que esse material possa ser utilizado tanto dentro então das empresas quanto dentro da sala de aula. E nós estamos trazendo também a Maria Carmencita Job, que ela é uma analista cultural e também planner de marcas, trabalhou com inúmeras marcas do setor de moda e também de outros setores, trabalhando em como a gente pode construir essas pesquisas e como utilizar isso a favor, então, das marcas, dos produtos. E o Prever, ele tem algum público específico ou ele é aberto a toda a comunidade? É um evento gratuito, ele ocorre em 2 momentos, né? Tanto no dia 13, a partir das 19h30, então no turno da noite, quanto no dia 14, a partir das 9h30, né? No turno da manhã. Ambos contam com a participação então das empresas parceiras e da Maria Carmencita Job, e ele ocorre no prédio Arenito, então na sala de exposições. Então nós trabalhamos em 2 momentos para que a gente possa abranger o maior número de pessoas interessadas. Então alunos das áreas criativas, profissionais do mercado, empresários, né? É um evento aberto, enfim, o que a gente quer é, de fato, compartilhar o conhecimento que a gente tem aqui dentro. É isso, professora. Muito obrigado pelas informações e boa sorte no evento. Obrigada. E fica aí o convite, então, para quem quiser conferir. Lembrando mais uma vez que o evento acontece nos dias 13 e 14 de março. Eu sou Bruno de Souza para a TV Fevale. Alunas da Escola Arthur Conrad de Estância Velha foram selecionadas para participar da maior feira de ciências e engenharia do país e também da Escócia, através de um projeto sobre energia limpa. Elas ainda estão no ensino médio, mas seu trabalho já alcançou reconhecimento científico através do projeto de pesquisa PEG Geração de Energia Limpa. Cassie e Kathleen descobriram muito além do que os resultados obtidos. É muito importante assim, para a vida escolar, porque acarreta muito no currículo e também porque nos faz expandir o leque, assim, abrir o leque para novas coisas. Por exemplo, a gente teve que estudar conteúdos que a gente até então não tinha tido. Por exemplo, conteúdos de eletrônica e essas coisas que a gente não tem. Então a gente estudou tudo à parte e foi bem interessante assim, descobrir esse mundo que é bem fora da nossa realidade. A proposta é de sustentabilidade, utilizando um mecanismo capaz de gerar energia elétrica limpa. Esse é um tema bem interessante e bem vivo e bem atual, porque se preocupa muito hoje em dia com o meio ambiente, com a questão da preservação da natureza e do planeta Terra. Então a gente começou a fazer pesquisas com relação à placa de Peltier, que a gente descobriu através do projeto de uma menina canadense que fazia uma lanterna com a placa de Peltier, e a gente começou a pesquisar sobre o assunto e a gente foi desenvolvendo o protótipo a partir de pesquisas e testes. A chaleira, quando tu aquece o líquido nela, até para tomar um chimarrão, enfim, aquele calor que a chaleira ela se perde para o meio, e justamente essa placa ela consegue, através do calor, ocorre uma reação química dentro dela e ele passa a gerar eletricidade. Então no momento a gente fez um circuito de elevação, porque a eletricidade que ele gera é muito pequena, é na ordem de 0,9 volts. E usamos um circuito de elevação que eleva essa tensão até 5 volts, sendo que conseguimos estabilizar o mecanismo do circuito eletrônico e assim a gente consegue ligar a iluminação do ambiente com ela. Podemos até carregar um celular
Quando tu estiver usando a parte do aquecimento, se tu conectar o conector do celular, tu consegue fazer até carregar ele com uma breve carga. Então, assim, ele tem uma série de funcionalidades. O objetivo principal dele é gerar eletricidade. Pesquisas junto ao público foram realizadas, o que colaborou com a conclusão do trabalho. A gente conseguiu o resultado principal, que é possível reaproveitar o calor, que é dissipado em várias ações diárias, para converter ele em energia elétrica, ou seja, para tu utilizar ele em alguns dispositivos, como carregar o celular ou fazer uma iluminação. E os outros resultados foram mais resultados de testes qualitativos do projeto em si. Então, a gente conseguiu concluir um dos princípios, que era conseguir gerar energia a partir do calor. O trabalho, que teve início há um ano, já foi apresentado em feiras estudantis, na Mostratec Novo Hamburgo, e na próxima semana elas embarcam para São Paulo, onde participam da 16ª edição da Febrace. Nós sabíamos que ele tinha um certo potencial assim em aplicação dentro da indústria, mas depois dos testes, as feiras que a gente acabou participando e viu que teve uma aceitação muito positiva, né? Então deixou principalmente o professor muito feliz, né, em saber que o projeto teve uma aceitação boa, e a instituição aqui do Luterano também ficou muito satisfeito em saber que o projeto foi selecionado para a maior feira do Brasil, que é a Febrace. E antes da Febrace a gente até já teve o convite para representar o Brasil na Escócia, que para nós foi uma gratificação e uma felicidade muito grande também. Isso é bem importante também, porque a partir do momento que tu abre o leque, tu começa a ver o mundo de uma forma diferente. Tu passa a ir a lugares e tu conhece pessoas, como por exemplo a Mostratec, tem pessoas de vários lugares do mundo. Tu vive experiências assim que normalmente tu não vive. Então, para nós, todas as feiras que a gente participou, os credenciamentos, tudo é muito acarretado em conhecimento e experiência. Então, normalmente nessas feiras, principalmente a Mostratec, que é uma feira internacional, que ela citou antes, tu tem muita gente e as pessoas até dão ideias, tu tem uma troca de conhecimento, sabe? Uma troca de experiência. Então, isso com certeza é muito gratificante. E vamos encerrar o boletim falando sobre o Esporte Clube Novo Hamburgo, que terminou sua participação no Campeonato Gaúcho de 2018. E depois de uma campanha ruim, o alívio chegou à última rodada. Jonas Soares foi no estádio do Noia, no estádio do Vale, e nos traz mais informações. E chegou ao fim o drama do Esporte Clube Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho 2018. Após empate 1-1 ontem em Santa Cruz do Sul com a Avenida e combinado também com a derrota do Cruzeiro, o Novo Hamburgo permanece na primeira divisão do ano que vem do Campeonato Gaúcho do Estadual. E nós viemos aqui até o Estádio do Vale conversar com o diretor executivo do Esporte Clube Novo Hamburgo, diretor de futebol, para falar, Ricardo Schneider, sobre o Novo Hamburgo. Tudo bem? Tudo bem. Ricardo, aliviado? Depois de ontem, conseguiu dormir melhor já essa noite? Bastante aliviado, né? Te confesso que a noite foi diferente, né? Um pouco mais relaxado. E feliz pelo Novo Hamburgo permanecer no lugar que é dele, né? Acho que não seria justo pelo investimento que se fez, pelo planejamento que se fez, né? De nós não estarmos nessa situação. Então agora a gente entende que vamos fazer um novo planejamento para que a gente não venha passar por essa situação novamente. O jogo, com relação ao jogo de ontem, esse empate 1-1, quer dizer, a gente pode dizer que foi um milagre de Santa Cruz do Sul, porque é o que se dizia, né? A combinação Novo Hamburgo entrou nessa última rodada como um dos rebaixados, das duas equipes rebaixadas, e não dependia só de si, né? Não dependia só das suas forças. E dá para se dizer que foi também um milagre? Eu acho que isso foi o que trouxe essa carga um pouco mais pesada, o fato da gente não depender mais só de nós, né? E isso trouxe uma atenção muito grande para esse jogo, porque se formos pensar só em vencer o Avenida era algo que é bem possível, né? Não seria algo, mas a dependência de outro resultado fez com que essa carga se tornasse muito maior, a gente visse isso esse peso nos atletas dentro do campo, né? Enfim, por toda essa situação, ninguém gostaria de ficar manchado, mas eu como volto a frisar o que eu falei depois do jogo, acho que esse grupo ali, independente de todas essas oscilações, de todas essas situações, eles mostraram muito caráter, né, no sentido de permanecer com um vestiário com um bom relacionamento, enfim. Eu creio que nós também conseguimos sair dessa situação
por causa dessa postura dos atletas também. A gente acompanhava que ontem, após o final do jogo, tu falava dessa tensão, desse peso, os jogadores realmente desabafaram, né? Muitos choraram e aquilo que tu disse, né? Não queriam trazer essa mancha, essa marca, né? Porque tinham muitos jogadores que eram foram campeões no ano passado, inclusive tu esteve lá, tu estava nesse grupo, né? E pôde acompanhar e sentir todo esse extremo, né? Da vitória e para esse drama que passou no Novo Hamburgo desse ano. É verdade, é o que a gente tem entendido, a gente aprende com as vitórias também, mas também nós aprendemos com as derrotas. E é isso que a gente está com a nossa cabeça justamente voltada para isso, de a gente fazer um balanço. Já estamos entendendo aonde nós também erramos, né? E eu acho que esse balanço vai ser importante para essas competições futuras. E o futebol, ele é interessante, porque a gente brigava para que não acontecesse uma tragédia para o clube no final de semana, e na quarta-feira nós já temos uma disputa de uma Recopa, né, disputando um título, né, para colocar uma faixa no peito. Então o futebol é legal por causa disso, esse dinamismo, né. Então a gente entende que saímos muito fortalecidos lá de Santa Cruz pelo fato de mantermos o Novo Hamburgo no lugar dele, e agora sim, né, nós disputando títulos, que é o que o Novo Hamburgo projeta para esse ano ainda. Comentou em balanço e também falou em investimento nisso na nossa conversa. Foi feito um grande investimento esse ano, Novo Hamburgo como campeão gaúcho, entrou nesse campeonato como um dos favoritos, como não poderia ser diferente. De que forma vocês acreditam, ou já estão fazendo uma avaliação sobre isso, onde errou? Porque foram apenas 2 vitórias durante esse campeonato. Apesar que a gente viu grandes atuações, inclusive da equipe na Copa do Brasil, conseguiu passar de fase, poderia inclusive ter avançado uma fase adiante, né? Onde vocês avaliam dessa forma, com o investimento, mas o resultado que não veio? Nós fizemos um investimento que foi maior do que do ano passado, né, onde nós nos sagramos campeões, mas eu creio que também a tabela era uma tabela bastante difícil. Nos primeiros 4 jogos nós jogamos 3 fora, sendo que nós já iniciamos tendo um mau resultado, então esse peso sobre todos aqui ele já era desde o início, não foi algo que foi para esse final. Enfim, na Copa do Brasil, contra adversários de um nível até maior, né, de uma outra característica, a gente conseguimos fazer bons jogos, então a gente entende que tem coisas boas de nós tirarmos dessa situação também, e é justamente isso, nós vamos separar o que não deu certo e o que deu certo, para que a gente venha fazer um grande planejamento para essa Série D. Pensando em futuro, exatamente, Série D, e vem agora quarta-feira já a segunda partida contra o São José. O Novo Hamburgo larga aí um pouco atrás, né, em relação à primeira partida, foi uma derrota na primeira partida, e também a Série D. O que o torcedor do Novo Hamburgo pode esperar e para a sequência e para o segundo semestre desse ano? Antes de esperar algo deles, né, a gente tem a agradecer esse apoio que eles tiveram conosco. Eu sempre no meu discurso ali era a respeito que nós precisávamos juntar forças para sair dessa situação, e a gente entendia que o apoio deles era fundamental. E foi o que aconteceu novamente lá em Santa Cruz. O pessoal se fez presente, aquele torcedor que... A gente sabe que tem pessoas que não têm oportunidade de ir, mas os que foram representaram muito bem, apoiaram do início ao fim. Eu me recordo também de torcedores falando o resultado que estava acontecendo, tentando passar para os atletas, então... todo mundo tentando ajudar de certa forma. Então a gente tem primeiro a agradecer, né, a esse torcedor fiel que apoiou em todo momento. E o esperar, o que a gente espera é esse apoio deles, né, que eles continuem apoiando a gente, né, porque o clube é maior do que qualquer um, né, que trabalha aqui. A gente entende que aquilo que a gente participa é muito maior do que nós, né, então a gente espera que o Novo Hamburgo venha a ter sucesso. E creio que um fator fundamental para que isso venha acontecer é o apoio do torcedor. O Novo Hamburgo mais forte, então, a partir de agora? Justamente, nos sentimos mais fortalecidos agora, passando por essa situação de extrema adversidade, mas eu creio que nós vamos colher frutos também pelo fato de ter vivido essa experiência. Tá certo? Ricardo, obrigado pela entrevista e sucesso. Obrigado, eu que agradeço, e deixo um abraço para o torcedor anilado que nos apoiou até o final. Obrigado. Tá certo aí, então, Novo Hamburgo aí na permanência da Série E e já numa disputa de final de Recopa durante essa semana. Agora, você fica aí com os gols da partida de Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo 1, Avenida 1.
E o nosso boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau, gente. Até lá.